Conversa agora com o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos. Ele é chefe do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos e autor da denúncia contra integrantes do Comando da Polícia Militar do Distrito Federal pelos atos do dia 8 de janeiro. Quem vai participar dessa conversa comigo aqui também é a Basília Rodrigues. Boa tarde, doutor. A minha primeira pergunta é: em quanto tempo vocês construíram essa denúncia e como a gente pode falar sobre materialidade do que está ali? A gente viu alguns relatos, eu li parte da denúncia hoje e é bastante chocante o que a gente acompanha ali. Boa tarde, Luciana, boa tarde, Basília, boa tarde, telespectadores. Isso foi um trabalho árduo feito pelo nosso grupo, o Grupo de Combate aos Atos Antidemocráticos, que fizemos pesquisas dentro de imagens do Congresso Nacional e também pesquisas nos celulares apreendidos por Jorge Naime e também do Major Flávio Silvestre. Então, com base nesses telefones, com base nos dados que nós obtivemos, nós conseguimos garimpar, filtrar, separar essas provas, juntamos e identificamos os atos praticados pela Polícia Militar. Atos de omissão imprópria, na realidade, né? A Polícia Militar deixou de praticar fazer aquilo que deveria ter feito, aquilo que a Constituição prevê para ela fazer. Ou seja, preservar o patrimônio público, proteger a sociedade, proteger a economidade da população. E isso ela não fez. Ela aderiu aos atos golpistas e facilitou a entrada desse pessoal na Praça dos Três Poderes e também facilitou a destruição dos bens do patrimônio público da União. Basília? Oi, subprocurador, muito obrigada pela entrevista, por ter aceitado o nosso convite para estar ao vivo aqui na CNN Brasil. Desde cedo a gente está mostrando a denúncia feita pelo senhor contra estes militares da polícia aqui de Brasília, mas faz toda a diferença a gente ouvir o seu relato como investigador principal deste caso. O que o senhor viu ali nessa troca de mensagens ou nas próprias imagens que mais lhe chamou a atenção, que foi ali considerada como uma prova inequívoca de que esses militares não só deixaram de agir, mas também, como diz a sua denúncia, se uniram de forma subjetiva aos manifestantes, se omitiram nos deveres de proteção. O que mais chamou a atenção? Basília, o que nós fizemos foi o seguinte: traçar o quadro temporal do que nós iríamos investigar. Então, nós começamos a investigar a partir do final do segundo turno das eleições. E verificamos que dali ocorreu aquele movimento dia 12, muito violento, né, onde aquele indígena, o Sererê, foi preso. A Polícia Militar não prendeu ninguém, quem prendeu o Sererê foi a Polícia Federal. Houve destruições também, aconteceram destruições de carros, ônibus, né, e de prédios públicos também naquele momento. E, posteriormente, houve aquela tentativa de atentado à bomba próximo ao aeroporto. Esses atos todos passaram a ser também comentados por esses coronéis que foram presos, por esses oficiais da Polícia Militar. E eles comentavam isso com índole de aderir a essa proposta golpista, com índole de aderir à ruptura do Estado Democrático de Direito. Isso é claro, né, no diálogo deles. Bom, a partir dessa situação, nós vimos que foi montada para a posse presidencial, né, um esquema de segurança muito forte, e na posse presidencial eles agiram corretamente com o esquema de segurança, mas quando foi exatamente para os atos do dia 8, aí sim, eles estavam aderindo àquilo que eles queriam, né? Aquilo que eles pensavam, almejavam em fazer. Ou seja, desconstituir, né, aquele poder que foi legitimamente eleito nas últimas eleições. Então, a partir daí, nós verificamos essa adesão da Polícia Militar, porque eles não fizeram um planejamento adequado, colocaram pessoas que não tinham experiência em campo,
colocaram policiais de trânsito para tentar conter, ou para orientar, ou para brecar aquela turba violenta que acabou acessando a Praça dos Três Poderes. E o que nós vimos disso foi exatamente esse fato. O fato desses policiais militares quererem aderir ao golpe de Estado. Procurador, eu queria lhe ouvir também, o senhor no início falou de atos de omissão, né? Agora o senhor fala também de como eles tramavam golpe ou falavam de golpe, mesmo antes da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas eu queria lhe ouvir também sobre um terceiro momento, que é o momento de atrapalhar as investigações. A gente tem ali na denúncia oficiais que atrapalham as investigações. Como é que o senhor vê como é que foi construído essa parte de atrapalhar? Olha, foi simples. Nós detectamos, através de documentos e de diálogos de conversa, né, via WhatsApp, do alto comando, que ninguém deveria estar afastado nesse período, né, até o dia 8, até o dia 9. Conclusão: o coronel Naime se afastou, está gozando de uma espécie de licença dele. O coronel Fábio estava afastado, estava de férias. E aconteceram outros afastamentos. Nós queríamos saber por que esses afastamentos ocorreram, né, enquanto a mentalidade do comando era não deixar afastar ninguém. Olha, se você afasta pessoas-chave do planejamento de contenção de um ato desse, logicamente você está querendo o quê? Facilitar que o ato ocorra e de uma maneira seja ocorrer de forma violenta, que essa violência ultrapasse os limites, né, permitido. E foi isso que aconteceu. Nós requisitamos esses documentos do coronel Klepter, e o coronel Klepter, a primeira vez que foi requisitado, não enviou esses documentos. Houve uma segunda vez requisitando esses documentos para sabermos o porquê desses afastamentos. Novamente, o coronel Klepter não remeteu esses documentos. Remeteu uma série de outros documentos que não tinha nada a ver com o que nós requisitamos. E uma terceira vez, de novo, ele não mandava. Conclusão: ele estava sabendo que isso iria acabar implicando na culpa dele, tá, e no oferecimento de denúncia, e que, logicamente, não era só dele, de todo ali o comando que que no mês de dezembro já conspirava, já falava, já aderia a uma ideia golpista, já aderia às fake news e já aderia a uma questão de dizer que a eleição não tinha sido legitimamente procedida. Então, foi nesse foco que a polícia começou a atrapalhar as investigações. Olha, é muito esclarecedor ouvir que um membro do Ministério Público, que um membro da Procuradoria-Geral da República tem a dizer sobre a denúncia, né? Então, a gente não está só mostrando a denúncia aqui para os espectadores, está falando exatamente com quem escreveu essa denúncia e é um dos principais nomes da investigação. Aqui, o senhor diz, um dos pontos de atenção dessa investigação foi descobrir uma profunda contaminação ideológica da Polícia Militar do Distrito Federal. O senhor vê essa contaminação na polícia enquanto instituição, portanto, até outras pessoas estão sendo investigadas? Ou o senhor acha que essa contaminação está restrita a este grupo de pessoas que foram presas hoje? O problema é do indivíduo ou da instituição? Brasília, quando nós fazemos denúncias robustas, fortes e bem fundamentadas. Então, eu tenho provas robustas e bem fundamentadas contra esses oficiais que foram denunciados, esses fatos. Eu não posso dizer que a Polícia Militar do DF comungue com a ideia golpista. Isso eu não posso dizer. Até porque, né, por exemplo, o sistema de inteligência da Polícia Militar funcionou muito bem. Ele deu todas as informações do que vinha acontecendo e do que poderia acontecer para essa cúpula que dirigia a Polícia Militar. E a Polícia Militar, de posse mesmo dessas informações, mesmo das informações prestadas pela inteligência da própria polícia, se abstiveram de fazer
o que deveriam ter feito, se omitiram impropriamente e aderiram a golpe de Estado e a ruptura violenta do Estado Democrático de Direito. Ô, subprocurador, o senhor fala aqui em provas robustas, bem fundamentadas, é o que a gente vê na sua decisão também, lendo, né, diálogos entre eles. Eu lhe pergunto, quando a gente fala de atos antidemocráticos de uma maneira geral, a gente está falando também entre executores, financiadores e incitadores. No caso dos oficiais que a gente tem hoje, a gente pode falar de incitação ou isso parte de uma contaminação que a Basília trouxe na pergunta dela, da própria polícia ali? Não, veja bem, vou explicar de forma que todos possam compreender. Eles se omitiram daquilo que deveriam fazer com o objetivo de aderir ao golpe de Estado, ou seja, aderir aos propósitos da turba que desceu à Praça dos Três Poderes. A partir do momento que eles se omitiram e aderiram a esse ideal golpista, eles passam a responder igual à turba. Então, a omissão deles, que é uma omissão imprópria, eles deixaram de fazer aquele dever jurídico que eles tinham de proteger a sociedade, de proteger os bens do Estado e de manter a segurança pública, que eles não fizeram isso, ao contrário, eles aderiram psicologicamente àqueles fins que a turba queria, ou seja, depor um governo legitimamente eleito. Procurador, o personagem que o senhor descreve aí para a gente é de um policial golpista. A minha pergunta bem direta, existem outros integrantes da Polícia Militar que estão sendo investigados pelos senhores, para além daqueles que foram presos hoje? Olha, a nossa denúncia, ela é compartimentada. Então, o que nós temos de provas contra pessoas que praticaram crimes, nós oferecemos denúncia. Então, até o momento, eu não tenho provas contra outros policiais militares. Se as investigações não terminaram e não foram concluídas. Isso é uma fase, o início das investigações do núcleo de autoridades por omissão imprópria. Se no curso das investigações de outras investigações surgirem, logicamente vão ser denunciados. Muito bem, a gente conversou com o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, autor da denúncia hoje, que prendeu oficiais da PM envolvidos aí por omissão nos atos do dia 8 de janeiro. Muito obrigada, subprocurador, por essa entrevista. Eu é que agradeço, Luciana, agradeço Brasília e a todo o público que está assistindo à audiência desse programa. Obrigado. Subprocurador, só queria fazer mais uma perguntinha, se possível, sem atrapalhar o fluxo do jornal. A denúncia fala muito de policiais e do crime de omissão. Existe algum elemento de investigação contra o governador Ibanez Rocha? Qual a condição dele? O governador Ibanez Rocha foi arrolado como nossa testemunha, de acordo com o depoimento que ele tinha prestado antes da Polícia Federal. Então, em parte do depoimento que o governador tinha prestado à Polícia Federal, confirma esses fatos. Então, ele está arrolado como testemunha nesse processo. Muito obrigada, então. Agora sim, hein, Basília? Posso ir, né? Com certeza. Obrigada, subprocurador da República, Carlos Frederico Santos, autor dessa denúncia. Obrigada, Basília.